Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. A audiência pública apresenta processos administrativos referente à revisão e alteração de zoneamento e de algumas leis complementares. 2 proposições foram analisadas pelos parlamentares na sessão ordinária desta manhã. Os detalhes daqui a pouco, aqui no TVL Notícias. E ainda a sequência da série de entrevistas da TVL com os candidatos a prefeito de Blumenau, e hoje o entrevistado é Napoleão Bernardes. Hoje é terça-feira, 27 de setembro de 2016, o TVL Notícias está começando. Lei municipal criada e aprovada pela Câmara ano passado incentiva essa semana as pessoas a doarem sangue. Essa é a Semana Municipal de Incentivo à Doação de Sangue em Blumenau. A lei, em vigor desde junho do ano passado, instituiu a semana no calendário oficial de eventos do município. O EMOSC reforça a campanha com a frase "Uma semana para celebrar a vida". Revisão e alteração do zoneamento da cidade é tema de audiência pública. Acompanhe. Na última segunda-feira, o plenário da Câmara de Vereadores foi usado para uma audiência pública de caráter consultivo para debater a revisão, alteração e correções, além de avaliações de zoneamento e algumas leis complementares a respeito do programa More Legal, Código de Circulação, Código de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, além de bens considerados como patrimônio cultural e Código de Edificações. Qualquer alteração numa lei municipal, principalmente as que regem uso e ocupação do solo, associadas ao plano diretor, o próprio plano diretor, seus códigos complementares, elas devem ser precedidas de uma audiência pública, né? Então, requerimentos de cidadãos para que sejam reavaliadas as questões do seu lote, do seu empreendimento, eles passam preliminarmente por uma análise técnica da Secretaria Municipal de Planejamento e também muitas vezes da FAEMA, da questão da geologia, entre outros órgãos, quando é o caso, e posteriormente são submetidas à audiência pública. A partir desse momento, é feito um novo parecer técnico encaminhado ao Conselho Municipal de Planejamento para efetivamente ser aceita ou não esta alteração, para posteriormente ser encaminhada à Câmara Municipal de Vereadores. Quais seriam as áreas de alteração? São requerimentos de alguns cidadãos quanto à questão de zoneamento, algumas questões pontuais dos seus imóveis, mas também algumas alterações e complementações de algumas legislações específicas de uso e parcelamento do solo, do próprio Código de Edificações, entre outras. Todo o material apresentado na ocasião está disponível para consulta no site da Prefeitura. De acordo com o secretário, é normal as leis sofrerem alterações, mas sempre serão feitas audiências públicas de caráter consultivo para a comunicação da comunidade. E depois do resultado final, pode ocorrer ou não mudanças. Na realidade, pode mudar e pode não mudar, né? Então, independente da questão da audiência pública ou do parecer técnico da Secretaria de Planejamento, deverá ser submetido ao Conselho Municipal de Planejamento Urbano para que este possa se manifestar e deliberar sobre o tema. Então, algumas inclusões, proposições, muitas vezes afetas a algum procedimento administrativo que precisa ser aperfeiçoada ou corrigida, são encaminhadas nesse procedimento de audiência pública após uma sugestão do Poder Executivo ou até de um requerente. E veja depois do intervalo. 2 proposições foram analisadas pelos parlamentares na sessão ordinária desta manhã. Os detalhes daqui a pouco, aqui no TVL Notícias. E ainda a 4ª entrevista da série da TVL com os candidatos a prefeito de Blumenau. TVL Notícias volta daqui a pouco. Até já. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta pelo calendário eleitoral. A partir de hoje, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou por desrespeito a salvo-conduto. Determinação está prevista no Código Eleitoral. Lembrando que o calendário eleitoral completo está disponível lá no site do Tribunal Superior Eleitoral.
Por falar em eleições, agora vamos dar sequência à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Blumenau. Hoje o quarto entrevistado, por ordem alfabética, é o candidato do PSDB, Napoleão Bernardes, da coligação Pacto por Blumenau, que tem como vice Mário Hildebrand. O repórter Vilmar Minosso conversou com o candidato. Nascido em Blumenau, Napoleão Bernardes é candidato à reeleição pelo PSDB. Por que o senhor quer continuar comandando os destinos da cidade de Blumenau? Minosso, ao longo desse período de trabalho, 3 anos e meio de gestão, foram muitas ações, muitas obras, muitas realizações em todos os bairros, procurando avançar e ampliar os serviços públicos. Ao longo desse período de tempo, houve muito empenho, muito esforço, muita fé, muita dedicação, no sentido de fazer o melhor em relação à população de Blumenau. Mas eu sou o primeiro a saber que há muito a avançar em muitas áreas. E por isso, o desejo de ir à reeleição, agora com mais preparo, com mais amadurecimento, com mais experiência e com a guinada da economia que seguramente o Brasil vai dar, seguramente tendo muito mais condição de realização em favor das pessoas e em favor de Blumenau. Agora acompanhado pelo candidato a vice-prefeito, Mário Hildebrand, que é uma pessoa reconhecida em nossa cidade pela sua obra social, pela sua obra comunitária, pela sua dedicação de vida ao interesse público e, com certeza, somando esforços, cooperando, interagindo com o Mário e a sua experiência de vida, sua experiência de trabalho, tanto na área privada quanto na área pública, nós temos a condição de avançar ainda mais aqui na cidade de Blumenau. Eu lembro que essas obras, essas ações, as realizações que nós fizemos nesse primeiro período de governo, Minosso, foram no período mais duro, mais crítico de toda a história da economia do Brasil. Hoje, muitas prefeituras, nem o salário mais dos seus próprios servidores têm conseguido pagar. Governos de estado, agora bastante recentemente, 17, ameaçando calamidade pública financeira por não conseguir pagar as contas do dia a dia. Aqui, nós, apesar das dificuldades, mas com gestão séria, com gestão transparente, com muito pulso firme, com coragem e muito trabalho, nós estamos vencendo esse desafio e fazendo o melhor em favor de Blumenau. Candidato, e quais são as prioridades para o seu governo? Prioridade é sempre aperfeiçoar e melhorar cada vez mais a qualidade da gestão. Com uma gestão cada vez mais eficiente, nós temos mais capacidade de realização nas mais diversas áreas. Porque prioridades na administração pública sempre são muitas. De acordo com as necessidades de uma pessoa, para aquela pessoa, aquele tema vai ser o absolutamente prioritário. Então, na gestão pública, a prioridade é qualificação da gestão, inovação na gestão, transparência, para ter a maior capacidade de realização do mundo com cada real arrecadado, para conseguir realizar cada vez mais com menos, gastar menos com o governo, para poder investir mais nas pessoas, para poder investir mais na comunidade e avançar em áreas importantes. Nós, no primeiro período de gestão, avançamos em muitas áreas, há muitas outras para avançar, há muito aperfeiçoamento a fazer e, por isso, o desejo da reeleição. Mobilidade urbana, transporte coletivo, o que o senhor projeta? Em relação ao transporte coletivo, Blumenau tinha um problema muito sério, com o consórcio SIGA, que deixava os seus trabalhadores e a população a pé e na mão. Trabalhadores que não recebiam seus salários, em virtude disso as paralisações aconteciam, em decorrência das paralisações a comunidade ia para o ponto de ônibus ou voltava do trabalho sem saber se o ônibus passaria pelo ponto ou não naquele dia, naquela tarde ou naquela noite, em virtude das greves, em virtude das paralisações reiteradas. E fruto disso, a medida corajosa, quase que inédita no Brasil, é uma decisão muito difícil de ser tomada, poucos exemplos, poucos precedentes, e essa decisão ela foi no sentido de dar um novo caminho para Blumenau em relação ao transporte coletivo. Blumenau tinha um problema, hoje Blumenau tem uma solução que já está encaminhada. O processo de licitação está na análise do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, tão logo haja o ok, o aval do Tribunal de Contas, isso demonstra a lisura, a retidão, a transparência em relação a todo esse processo, a licitação é lançada. E aí vamos ter um novo sistema de transporte coletivo com a qualidade que Blumenau merece. Essa é uma situação atual absolutamente passageira, absolutamente transitória e com a nova licitação, frota nova, ônibus novo, para bem atender a população de Blumenau. Meio minuto para falar sobre os seus projetos no esporte da cidade. Bom, nós no primeiro mandato avançamos em muitas áreas. O Bolsa Atleta, que era de 10 meses, uma demanda histórica dos atletas de Blumenau, foi ampliado para 12 meses. Afinal, a vida dos atletas acontece 12 meses por ano. A iniciação esportiva também foi ampliada com mais modalidades, com mais alunos fazendo a iniciação esportiva, uma revolução e uma transformação em relação ao paradesporto e fazendo muita inclusão através do esporte. Para o segundo mandato, através de parceria público-privada, o nosso desejo é a revitalização do Galegão, para que ele possa sediar mais competições e também, via parceria com o governo federal, continuar a luta por um estádio municipal, como já iniciamos aqui no primeiro mandato. Candidato, nesse tempo que nos resta, o que o senhor gostaria de dizer ao eleitor? Queria, em meu nome, em nome do nosso candidato a vice-prefeito, Mário Hildebrand, pedir com muita humildade, com muito carinho, com muito respeito, o apoio, a oportunidade de todos, a compreensão de todos, para que nós possamos fazer uma grande vitória, pedindo voto no 45, no nosso site, napoleão45.com.br, ao conjunto das nossas realizações, os compromissos do segundo mandato. Então eu conto
com o apoio de toda a população de Blumenau e peço com humildade, com carinho, o seu apoio, o seu voto, a sua ajuda para fazermos a vitória no 45 nessa eleição. Muito obrigado, Minosso. Napoleão Bernardes, candidato à reeleição em Blumenau. Vilmar Minosso para o TVL Notícias. Amanhã, a última entrevista da série da TVL com os candidatos a prefeito vai ser com Valmor Schiochetti. Agora você confere os destaques da sessão ordinária aqui da Câmara, realizada na manhã de hoje. Na reunião realizada na manhã desta terça-feira, os parlamentares aprovaram em redação final a lei de modificação da lei orgânica do município. Essa proposta de emenda à lei orgânica teve a redação final aprovada na sessão de hoje, favorável, ficando promulgada a emenda à lei orgânica número 50, passando a valer, entrar em vigor a partir da data da publicação, essa emenda à lei orgânica. Essa emenda à lei orgânica foi uma proposta do Executivo. Ela inclui dispositivos na lei orgânica sobre o acesso à informação por parte dos cidadãos dos atos da administração pública municipal, para ter um melhor controle, por parte das pessoas, controle e transparência por parte das pessoas dos atos do poder público. Outra proposição analisada pelos vereadores foi o veto parcial ao projeto de lei 1598. Trata-se de veto de uma emenda que acabou não sendo incorporada ao projeto. Esse artigo 92 foi uma emenda de parlamentar, de vereador, concedendo desconto de 95% na tarifa do transporte escolar à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE. Esse foi vetado pelo Executivo pelo entendimento de ser inconstitucional esse dispositivo e também por já ter matéria que disciplina também esse tipo de desconto na tarifa. A próxima sessão ordinária será nesta quinta-feira, a partir das 9 da manhã, aqui no plenário do Legislativo. Seguem até a próxima sexta-feira as inscrições para o Prêmio Gustav Zallinger. São premiados os empreendedores que mais se destacaram em seus segmentos. Podem se inscrever em empresas de 2 a 30 anos de fundação que tenham sede aqui no Vale do Itajaí. A novidade deste ano, segundo a CIB, é a inclusão da categoria Empreendedorismo Social, além de comércio, indústria, serviços e jovem empreendedor. A entrega do prêmio acontece no dia 7 de novembro. A terça-feira vai ser mais um dia de tempo estável aqui para Blumenau. O sol aparece entre pouca nebulosidade, especialmente ali mais entre o final da manhã e no período da tarde, quando a temperatura máxima já deve ficar em torno aí dos 26 até 27 graus. Para essa terça-feira, então, não há expectativa de chuva e o tempo continua firme. Com a previsão do tempo direto do Alerta Blue, Gustavo Verardo. Para mais notícias da Câmara e de Blumenau, acesse nossas redes sociais no Facebook, YouTube, Twitter e o site câmarablu.sc.gov.br. O TVL Notícias desta terça-feira está ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até nossa próxima edição.